sejam bem-vindos à disciplina Literatura e Cultura Brasileira do século XX e XXI. Eu sou a professora Carolina Lobeira. Bem-vindos à nossa primeira aula tutorial com essa temática que é realmente muito interessante, que é a literatura marginal. A literatura periférica, um gênero perturbador da literatura contemporânea. Por quê? Porque é um gênero que nunca foi aceito como um gênero oficial, mas que ganha espaço porque é de denúncia social. E nós aqui estamos dando o lugar que precisa, que merece esse tipo de literatura marginal, né? A literatura marginal surge na década de 60 com a censura militar. É aí que os escritores dessa época começam a procurar outro meio para expor suas obras, sim? Já hoje em dia, a literatura marginal é pertencente a quem não forma parte da cultura dominante, né? E é assim que hoje em dia vemos muitas representações culturais próprias da marginalidade, sim? Fazendo um percorrido literário, eu coloco como primeiro escritor marginal a Lima Barreto. Por quê? Porque ele, sendo negro, coloca como protagonista de sua obra uma mulher negra e pobre, que é um aspecto muito interessante, e na sua obra ele coloca a denúncia da marginalização que sofre o negro. Ele pertenceu ao movimento pré-modernista e colocamos a este escritor como quem inicia esse tipo de literatura. Já no modernismo, podemos ver como Orestes Barbosa vai colocar o cenário da favela, sim, um cenário muito perturbador para a literatura oficial, né? E ele, em uma obra que é titulada Bam Bam Bam, que é uma onomatopeia, né, do atiro do revólver, coloca o cenário da favela numa poesia que se titula Favela e faz uma denúncia muito transparente desse contexto, sim? Então também ele é pertencente à literatura marginal. Mas já chegando à nossa época, se é a contemporânea, vamos ver que surge uma personagem muito interessante que é Glauco Matoso. Ele, além de escrever obras literárias, ele se torna teórico da literatura marginal. Ele cria teorias próprias para que esse estilo se torne oficial, né? Ainda hoje não é oficial, mas já tem um sustento teórico para ser estudado. Glauco Matoso se apelida desse jeito, coloca esse pseudônimo por quê? Glauco, porque ele sofre a doença de glaucoma e por isso ele é cego. E essa doença faz com que ele sofra humilhação durante a vida toda. E Matoso porque ele era fã do escritor Gregório de Matos, que Gregório de Matos no Barroco já coloca a denúncia social na sua obra, e é por isso que é muito homenageado por Glauco Matoso, sim? Este escritor, por causa do sofrimento e da humilhação que ele vive durante a vida toda, decide escrever e denunciar essa situação que não vive só ele, senão muitos outros. E por isso se torna pai da literatura marginal. E na sua teoria ele coloca que é marginal é o indivíduo que vive entre duas culturas em conflito, ou que, tendo se libertado de uma cultura, não se integrou de todo em uma outra, ficando à margem das duas. Ou a pessoa que está contrária à cultura dominante, que não é aceita. E aqui colocamos um grupo de marginais, que são os homossexuais, os indígenas, os negros, os que contrariam o governo. Eles são os marginais. Como surge a literatura marginal? Lá na década de 60, por um grupo de universitários
que é censurado, é a época da ditadura militar e a sua obra é censurada porque é de denúncia social. Então, como não podiam divulgar através de editoriais oficiais, começam a expor seus textos através de impressões caseiras, de escrituras nos muros, de camisetas, de jornais. E a forma de circulação das suas obras era no espaço comum da universidade. Por quê? Porque esse grupo de escritores pertencia à universidade. Então, coloca esse espaço como meio de circulação. E esse grupo se pertence à geração mimeógrafo ou poesia marginal dos anos 70. E é justamente o grupo que contraria o governo militar e leva o nome de mimeógrafo por quê? Porque utilizava esse aparelho para fazer a impressão das suas obras. Por quê? Porque era muito econômico e com isso fazia exposição e divulgação da sua expressão cultural, né? E que podemos falar deles? Que eram portadores das vozes do povo, e é por isso que damos para eles um lugar de importância. Utilizavam sua escritura para fazer protesto, denúncia ou para mostrar uma utopia, o sonho comum dos moradores do espaço periférico, sim? E aqui temos exemplos de poemas, poesias e a fotografia dos escritores que pertenceram a essa geração: o Paulo Leminski, o Chacal, o Vale Salomão, o Paulo Lins, o Nicolas Ver. E só depois eles ganham um espaço oficial e suas obras são editadas e publicadas em duas obras, em dois livros, titulados 26 Poetas Hoje e Poesia Jovem Anos 70. Sim? Todos esses dois livros organizados por Heloísa Wark de Holanda. Outro escritor marginal muito interessante, muito importante para a literatura brasileira é o Paulo Lins, e a sua obra-prima foi Cidade de Deus. Primeiro, foi importante porque ele retrata a verossimilhança do que aconteceu e acontece nesse conjunto habitacional que é a Cidade de Deus. E outro porque faz a denúncia da opressão que vive essa porção social, essa porção da sociedade, sim? E já para os anos 90, sim, para a década de 90, vamos reconhecer dois escritores, dois autores muito importantes que são Ferrez e Sacolinha. Qual a importância desses autores? Que eles são moradores da favela, se tornaram escritores e não saíram desse contexto. Então, o tempo todo sua obra é produzida no contexto periférico e o que eles fizeram e fazem é fazer uma denúncia social e conseguir uma mudança para a favela. E é por isso que eles recebem o reconhecimento do povo. E a literatura marginal hoje já tem muitos espaços ganhados, mas continuando no espaço periférico da favela, colocamos a produção da música funk. Por quê? Porque retrata e denuncia o sofrimento, a violência, a opressão desse espaço social. E é por isso que nós devemos dar muita importância na análise, embora seja utilizada uma linguagem muito vulgar, é importante que nós façamos análise do conteúdo das obras, das canções que são publicadas através desses artistas. Bom, pessoal, desse jeito terminamos a nossa aula tutorial. Tomara que tenham gostado e que façam a leitura dos poemas e das obras apresentadas. Tchau, gente!